Olá amigos, bem-vindo a mais um vídeo. O tema de hoje é dízimo na graça. Pode? O texto que nós vamos usar é Malaquias 3, 8 até o 11, que diz assim: Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas, e as videiras no campo não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, querido, antes de mais nada, eu quero dizer que eu não estou aqui para apontar quem paga dízimo, quem não paga. Eu estou aqui para mostrar a palavra. Apenas isso, o conteúdo da Bíblia, da palavra. O que a Bíblia diz sobre o assunto. E vocês tirem a sua conclusão. Vamos analisar o livro de Malaquias. Eu sempre digo que quando nós vamos ler uma carta, não vamos pegar a carta pela metade. A gente não entende nada, né? Nós temos que ler toda a carta para que nós venhamos entender o que essa carta diz. Ok? Então vamos lá em Malaquias 1, versículo 6. Ele diz o seguinte: O filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra que me é devida? E se eu sou o senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o seu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. Quem estava desprezando o nome do Senhor? É o povo? O povo que estava deixando de dar dízimo? Não. O povo levava o dízimo para o templo. Mas diz aqui que os sacerdotes é que desprezavam o nome do Senhor. Como eles faziam isso? No versículo seguinte nós vamos ver. Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Então veja bem, os sacerdotes traziam comida impura para o altar do Senhor. Os sacerdotes já estavam quebrando a lei levítica. Na hora de trazerem os animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem os animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tente oferecê-la a um presidente ou governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Então veja bem, o que estava acontecendo ali no templo nessa época? Qual era a conduta dos sacerdotes? Totalmente inapropriada para o templo. Veja que já estava havendo uma corrupção no sacerdócio. Os sacerdotes estavam com uma conduta inapropriada no templo. Ora, levavam animais cegos, aleijados, malhados. Tudo que a lei dizia para não fazer, eles estavam fazendo. Tudo que Deus, através da lei, disse, olha, não faça, tem que ser animal puro, não pode ser cego, não pode ser defeituoso, não pode ter doença, tem que ser puro. O sacerdote já está fazendo tudo ao contrário. Então veja que a maldição que caiu sobre Israel não foi através do povo, como muitos dizem. Que o povo vai ser amaldiçoado, não. Aqui quem foi o sacerdote. Por quê? Porque ele estava com uma conduta inapropriada no templo. O seu sacerdócio não estava sendo feito de maneira que deveria ser feita.
Continuando, Malaquias 1:9. E agora, sacerdotes, tentam apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Veja, o sacerdote fazia coisas erradas, inapropriadas, não deveria ser feita, e depois tentava apaziguar a ira do Senhor, pedindo misericórdia, pedindo compaixão, mas com animais doentes, mas com animais cegos. Ora, eu faço parte de uma das 11 tribos de Israel. Então, se eu vou para o templo levar o meu sacrifício, se eu levo um animal aleijado, ou se levo um animal doente, ou que seja malhado, defeituoso, qual seria a conduta correta dos sacerdotes? Seria dizer, olha só, aqui não, dessa maneira Deus não vai se agradar, Ele não vai aceitar a sua oferta. Volte e traga um animal conforme a lei manda, conforme o nosso Deus manda. Essa seria a conduta correta dos sacerdotes, porque o sacerdote estava ali para ensinar as leis, para ensinar as leis de Deus. Então ele estava deixando passar batido. As pessoas traziam o animal de qualquer jeito, faziam o sacrifício de qualquer jeito, ofereciam as coisas a Deus de qualquer jeito. Então já havia uma corrupção no templo, na época de Malaquias. Como ordenava a lei a respeito dos dízimos? Deuteronômio 14, 21, diz o seguinte: separem o dízimo de tudo o que a terra produz anualmente. Aqui já damos para ver que o dízimo não é mensalmente. Anualmente. Por que é anualmente? Porque a colheita ela dá uma vez por ano. E o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo era colheita, era alimentos. Então, uma vez por ano se produzia. Então, todo ano, uma vez por ano, tinha que se fazer a colheita dos dízimos. Fazia-se a colheita e separava a 10ª parte. E o que fazer com essa 10ª parte? 23. Coma o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Aí eles escolhiam, separavam o dízimo, e Deus agora tinha que mostrar um lugar para eles. Não havia templo em Deuteronômio. Na época de Deuteronômio não havia templo. E Deus mostraria um lugar para eles, e eles levariam esse dízimo lá, aquele lugar, e comeria lá na presença do Senhor. 24. Mas se o local é longe demais, e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, pelo seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata e levem até o local que o Senhor, seu Deus, tiver escolhido. O camarada pega a sua 10ª parte, leva para o lugar onde o Senhor escolher. Mas se esse lugar for longe demais, o lugar onde que Deus escolheu para ele ir comer o dízimo dele, é longe demais, o que ele deveria fazer? Deveria vender por prata, tá? E quando chegasse perto da casa, do local onde Deus escolheu para que ele comesse aquele dízimo, ele compraria tudo de volta. Vamos ver. Deuteronômio 14, 26. Com a prata, compre o que quiserem. Bois, ovelha, vinho, ou outra bebida fermentada, ou qualquer coisa que desejarem. Então, juntamente com sua família, comam
e alegre-se ali na presença do Senhor, do seu Deus. Então veja, se o lugar fosse longe demais, ele tinha que vender. E ali, perto, ele compraria tudo de novo, o que desse na cabeça dele, o que ele desejasse, o que ele pensasse em comprar. Ele compraria e levaria até o lugar e ali comeria com a família dele, até se fartar, e se alegrar na presença do Senhor. Por aí dá para você ver como é que era o dízimo. Não tem nada a ver com os dias de hoje. 27. E nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem herança própria. No final de cada 3 anos, traga todos os dízimos da colheita do 3º ano e armazene-o em suas próprias cidades. Bem, uma vez por ano fazem a colheita, separam o dízimo anualmente e leva-se a um lugar onde Deus separou para que essa pessoa pudesse comer na presença do Senhor o seu dízimo. E disse, olha, não se esqueça do levita, porque eles não têm herança na terra. Mas agora, a cada 3 anos, Deus manda trazer o dízimo da colheita, de 3 em 3 anos. Para que seria esse dízimo da colheita? Qual era a finalidade desse dízimo? Vamos para o versículo 29. Para que os levitas que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se. E para que o Senhor, o seu Deus, o abençoe em todo o trabalho de suas mãos. Veja, ao 3º ano a pessoa teria que pegar o seu dízimo, levar então esse você levaria para os levitas. E o que os levitas faziam? Pegava seu dízimo e dividia entre os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Guarde bem isso. Os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Para que o Senhor, seu Deus, abençoe em todo o trabalho das suas mãos. O povo teria que pegar o seu dízimo, levar aos levitas e aos estrangeiros, os órfãos e as viúvas, e comerem ali todos juntos, até se fartarem. Isso é comer na presença do Senhor. Isso é comunhão. E diz também o texto que seria uma condição para Deus abençoar as obras de suas mãos. Né? Para que o Senhor, o seu Deus, abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Essa é a função do dízimo. Agora vamos para Deuteronômio 26, versículo 12. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto possui no 3º ano, o ano do dízimo, entreguem ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possa comer até saciar-se nas cidades de vocês. Mais uma vez aqui, está dizendo que o dízimo era para ser levado para os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, para que todo come na cidade. Reunia-se na cidade e ali comiam o dízimo até se fartarem. Deuteronômio 26, 13. Depois digam ao Senhor, ao seu Deus, retirei da minha casa a porção sagrada e dei-o ao levita, ao estrangeiro, aos órfãos e à viúva. De acordo com tudo o que ordenaste, não me afastei dos teus mandamentos, nem esqueci de nenhum deles. Interessante aqui que na lei era sagrado isso, era a porção sagrada. O dízimo era sagrado, sabe? Porque era um meio de matar a fome do necessitado. O dízimo é do Senhor, porque é de todos. O dízimo é do Senhor, sabe? Porque não é só meu, não é só do pastor, não é só do sacerdote lá da época, não. O dízimo era de todos.
O levita, porque não podia trabalhar, o levita não podia trabalhar. Teria que ser sustentado pelo dízimo. Ok. E os estrangeiros, os órfãos e as viúvas eram os mais necessitados. Então, por isso que o dízimo é do Senhor. Porque é nosso. É de todos. É dos mais necessitados. Então, se a lei ainda vigorasse até hoje, o que se deveria fazer com os dízimos? O que o pastor tinha que fazer com o dízimo? Lembrando, se a lei sacerdotal ainda estivesse de pé, como deveria se portar um pastor? Qual seria a conduta do pastor nos dias de hoje? Ele pegaria o dinheiro, transformaria em recursos para o necessitado. Pegaria esse dinheiro e transformaria em comida, transformaria em agasalho, mataria a fome do necessitado, vestiria uma pessoa que está na rua sem roupa. Essa seria a conduta real se o dízimo não estivesse na lei ou se a lei estivesse vigorando até hoje. Essa seria a conduta certa dos pastores. Então vamos para Mateus 23, 23. Esse é um clássico. Se você falar assim, me prova no Novo Testamento aonde fala-se de dízimo. Não, Mateus 23, 23, Jesus fala de dízimo. Ok? Então vamos lá ver o que diz Mateus 23, 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseu, hipócritas! Vocês dão um dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir a outra. Agora você está entendendo isso aqui? Caiu a ficha? Qual é a justiça, a misericórdia e a fidelidade? Os órfãos, os estrangeiros, a viúva. Está entendendo isso? Os fariseus, os mestres da lei e os fariseus não faziam mais isso. Não tinham mais essa conduta. Eles davam o dízimo lá deles lá. Mas eles não levavam o dízimo anualmente para comer com outra pessoa, no lugar onde Deus escolhesse. Eles não davam lá o seu dízimo do endro e do cominho, mas esquecia de que tinha que comer com o sacerdote, esquecia que tinha que procurar o órfão, a viúva, o estrangeiro. Esqueciam disso. Então isso é hipocrisia. Isso aí é fachada. É fachada. Se a lei mandava fazer algo, tá? E esse camarada não fazia e ficava se gabando que fazia, fachada. Como lá como o fariseu da história de Jesus. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Eu. E o dízimo na época não era para dizer que você dava. Não era para dizer que você fazia o que a lei mandava. Não. O mais importante do dízimo não era dar o dízimo. O mais importante do dízimo era matar a fome dos necessitados. Era sustentar os levitas. Era comer com ele em comunhão. Isso que era o dízimo. Né? E os fariseus não faziam mais isso. E Jesus chama eles de hipócritas. Jesus aqui não está abolindo o dízimo, não está dizendo que não deve dar, mesmo porque Jesus nasceu na lei, debaixo da lei, para cumprir a lei, e ele não podia mexer em estatutos da lei. Porque se ele fizesse isso, o povo não aceitaria ele como seu Messias, porque o seu Messias tinha que cumprir a lei, não podia abolir lei. Então por isso Jesus não podia mexer nisso. Porém Jesus deu a dura. A mesma dura que Malaquias deu lá atrás, Jesus dá agora nos fariseus, nos mestres da lei, a hipocrisia reinando ao redor do dízimo. O dízimo, querido, é lei. É lei. Nós vivemos na graça. Então, queridos, Jesus viveu no tempo da lei, debaixo da lei.
E ele estava escrevendo o seu testamento. Mas o seu testamento só poderia entrar em vigor depois que ele morresse. Veja o que diz Hebreus 9:16 até o 17. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Jesus estava vivo, ainda era lei, ainda não era graça, e o testamento de Jesus ainda não entraria em vigor. Mas depois que Jesus morre, o seu testamento entra em vigor. Aí nós passamos a viver pela graça. Passamos a viver somente pelo sacrifício de Jesus. Nada mais. Por isso que Jesus não veio abolir lei. Ele veio cumprir. Para que seu testamento entrasse em vigor. Mateus 5,17 fala sobre isso. Diz, não penses que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. E ele veio. E ele cumpriu toda a lei. Morreu no Calvário e nos deu a dispensação da graça. E hoje vivemos somente pela graça em Deus. Jeremias, ele profetizou a nova lei. A nova aliança. Jeremias 31:31 diz, então chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança. Apesar de eu ser o Senhor dele, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Jeremias, ele profetizou uma nova lei. É lógico que Jeremias não sabia o que estava, não tinha noção do que estava profetizando. Mas Deus falando através dele disse, farei uma nova aliança. E agora não é mais aliança na carne, será aliança no coração. E agora não, as minhas leis estarão no teu coração, estarão na tua mente. Isso é a promessa da nova lei, de uma nova lei. Como será o dízimo, como deveria ser o dízimo no dia da graça? 2 Coríntios 9:7 diz, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama o que dá com alegria. Aí eu pergunto a você, o dízimo, você dá o que você determina dar no teu coração? Que você deseja dar, ou existe uma regra de 10%? Tem que ser 10%. Não com pesar, nem com obrigação. Faço outra pergunta. Será que a pessoa dá o dízimo alegre se tiver um gás para comprar e só tem o dinheiro do gás? E o pastor fala, não, você tem que dar o teu dízimo e Deus vai te abençoar. Será que a pessoa vai dar de coração, vai dar alegre? Ela vai dar com pesar, ela vai dar com tristeza, porque ela vai passar necessidade. Isso não é graça, isso é lei. E nós temos que sair da lei, porque nós estamos no tempo da graça. Continuando, 2 Coríntios 9:8. E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem de toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os bens aos necessitados, e sua justiça dura para sempre. Cada um contribua segundo o seu coração. Para quê? Para distribuir para os necessitados. Existe alguma semelhança nisso com o dízimo? Sim, esse é o dízimo da graça. Esse é se houvesse dízimo hoje, esse seria o dízimo da graça, com uma ressalva, que não seria obrigado a dar. Da mesma forma
que lá na lei o dízimo era para dar aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, da mesma forma o apóstolo Paulo diz aqui, olha, cada um contribua com desejo, cada um contribua como deseja o seu coração, como você queira, contribua. Não com tristeza, não com pesar, porque Deus ama o que dá com alegria. Para quê? Para distribuir aos necessitados. Vê de novo, vamos ler de novo, 2 Coríntios 9:9. Como está escrito, distribuiu, deu os bens aos necessitados e a justiça dura para sempre. Olha, querido, você quer que a justiça de Deus dure na tua vida para sempre? Contribua com o necessitado. Contribua com o mais pobre. O ser humano, ele é ganancioso. Ele é ganancioso. As pessoas, quando vai para a igreja e vai dar dízimo, ela nunca dá o dízimo na intenção de ajudar o necessitado. Ela dá o dízimo na intenção de barganhar com Deus em alguma coisa, porque elas foram ensinadas assim. Os cães gulosos, como diz Isaías, os cães gulosos, eles dizem que se você vir trazer teu dízimo, Deus vai te abençoar. Mas na verdade, Deus vai te abençoar se você pegar o seu dízimo e dividir com o necessitado. Esse seria o correto. Aí o apóstolo Paulo diz, né, aqui no dízimo da graça, ele diz, olha, não é obrigado mais. Na lei era obrigado a dizimar. Aqui você não é mais obrigado a dizimar. Aqui você contribua conforme você deseja, conforme as suas posses. O que tiver na tua mente em você ajudar, ajude. Mas não deixe de ajudar o necessitado. Porque assim a justiça de Deus vai durar para sempre na tua vida. Agora versículo 10. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Olha que lindo. Olha que lindo. Aquele que supre a semente ao que semeia. Ou seja, se Deus te dá, não deixa de dividir, porque Ele vai estar sempre renovando. Deus te dá pão, divide seu pão com o próximo, porque Ele também vai te suprir com o pão, vai te suprir a cada dia da tua vida. Esse é o sentido do dízimo, esse é o sentido da contribuição. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Veja bem. Aqui está dizendo, ele está prometendo que se você doar ao necessitado, ele está prometendo que se você entregar as suas doações, a sua contribuição ao necessitado, sabe, Deus vai te enriquecer. Mas para que Deus vai te enriquecer? Para quê? Aí ele continua dizendo, para que você possa ser generoso. Ou seja, quanto mais você dá, mais você vai receber. Porque Deus nos quer com um coração generoso, um coração abençoador. Entende isso? Ele não vai te enriquecer para você ostentar. Ele não vai te enriquecer para que você apenas mostre que você é rico. Não, Ele vai te enriquecer porque Ele sabe que no teu coração é voltado, o teu coração é voltado para o necessitado. Então Ele vai te dar, sabe, vai estar sempre te abençoando para que você continue, Ele vai continuar te dando semente para que você espalhe essa semente. Ele vai continuar te dando pão para que você compartilhe esse pão. Para que por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças. Olha, ou seja, o que eles faziam? A pessoa levava as suas contribuições, colocava nos pés dos apóstolos, e os apóstolos levavam as pessoas necessitadas. E é isso que nós precisamos, querido, fazer. É ajudar a quem precisa, matar a fome de quem tem fome, agasalhar quem tem frio. É assim que é na nova aliança. Na nova aliança não é mais por obrigação, na nova aliança é assim que se age. Quando o templo em Israel caiu, caiu também o sacerdote levítico. Quando o templo caiu, não tinha mais onde levar dízimo. Quando o templo caiu, acabou-se o sacrifício, acabou-se dízimo, não existe mais, acabou. Agora se levanta contribuições para que
possa ajudar os necessitados. Hebreus 8, 7 diz o seguinte: pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Existe agora uma outra aliança, uma aliança recente, uma nova aliança. Hebreus 8,13. Chamado nova, esta aliança se tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquada e envelhecido está a ponto de desaparecer. A aliança que foi profetizada por Jeremias chegou através de Jesus. Agora vivemos na nova aliança. A outra está antiquada, a outra é envelhecida, a outra não precisamos segui-la. Temos que seguir a nova, a que Cristo nos deu. Romanos 10, 4 diz: o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, né, se Jesus aboliu a lei. Mas está dizendo aqui, o fim da lei é Cristo. A finalidade da lei é Cristo. A lei veio para mostrar o Cristo. A lei veio para revelar o Cristo. Essa é a finalidade da lei. A lei, ela nunca aperfeiçoou ninguém. A pessoa pecava, levava um animal, fazia o sacrifício e pecava de novo. Pecava, pegava o animal e pecava de novo. E pegava o animal, matava o animal e pecava de novo. E assim era um círculo vicioso, ela nunca aperfeiçoou ninguém. É o que diz o apóstolo Paulo aos Hebreus 7,19. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nós nos aproximamos de Deus. Então, Paulo diz que a lei não aperfeiçoou coisa alguma. Mas o que ele diz em Hebreus 10, 14? Diz o seguinte: porque por meio de um único sacrifício aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Agora Cristo, através do seu único sacrifício, aperfeiçoou de uma vez para sempre. Aperfeiçoou para sempre. De uma vez por todas. Os que estão sendo santificados. Ora, quem está sendo santificado? Nós. Ele nos aperfeiçoou. Hebreus 10, 9 diz: então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Ele cancela primeiro o quê? O primeiro mandamento para se estabelecer o segundo mandamento, o mandamento de Jesus. Todo o mandamento de Moisés ficou para trás. Para nós gentios, o mandamento de Moisés não é válido. O mandamento de Moisés é para os judeus. Nós vivemos segundo a graça. Nós vivemos pelo Espírito. Nós vivemos pela fé. Fé é a certeza daquilo que não se vê. E para terminar, eu quero deixar aqui Hebreus 7,5, que diz: a lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, pois é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Agora eu faço a perguntinha, para terminar eu faço a perguntinha para vocês. Você tem descendência judia? Você faz parte da tribo de Levi para receber? Você, pastor, você faz parte da tribo de Levi para receber dízimo? Não. Você tem sangue judeu? Não. Não. Então, vamos ficar na graça. Eu quero voltar a dizer, eu não estou aqui fazendo esse vídeo para afrontar A nem B, mas para mostrar a real situação da graça. Vivemos pela graça, vivemos por fé. Não vivemos mais na lei, vivemos no Espírito. Ok? Eu tenho um vídeo aí que fala sobre o reino de Deus e a gente fala muito sobre isso nesse vídeo, que o reino de Deus é espiritual. E tudo é espiritual no reino de Deus. Se o reino de Deus é espiritual, tudo nele é espiritual. Ok, amados? Então que fique bem
latente isso na tua mente, que o teu dízimo hoje são contribuições para quê? Para os necessitados. Nós vemos aí megas construções de templos, mega construções, pessoas enriquecendo, pessoas comprando aviões, frotas de aviões, fazendas, com o dízimo do necessitado. E esse dízimo era para ser revertido para eles, para os próprios necessitados. Esse é o Evangelho de Jesus. O que está se pregando hoje não é mais Evangelho. Hoje o culto não é mais para Jesus, não é mais para Deus, o culto é para Mamon. Hoje as igrejas são mamomitas, não são mais igrejas cristãs. Não adoram mais o Senhor Jesus Cristo, adoram Mamon. Ok? Desperta, igreja. Vamos ficar atentos para essas heresias dentro da igreja. Que Deus vos abençoe, rica e abundantemente. Amém.